Meus irmãos, a paz do Senhor, o pastor Lauro gravando mais um vídeo para edificação do povo de Deus. Hoje eu vou falar sobre a atualidade do batismo com o Espírito Santo. Muitos falam que cessou-se no tempo apostólico a conclusão dos Atos dos Apóstolos. Porém, nós vamos ver que não. No capítulo de número 3 de Mateus, versículo 11, João Batista falando, diz: Eu em verdade vos batismo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Mateus capítulo número 24, versículo de número 49, diz assim: Eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo número 1, versículo de número 4 e 5, Jesus disse: Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Já no capítulo número 2, do versículo 1 ao 4, houve a manifestação do batismo com o Espírito Santo, e eles falaram em outras línguas. Já no versículo de número 6, diz que correndo aquela voz, juntou-se a eles a grande multidão, e eles ouviam falar na própria língua qual eles haviam nascido. Isso foi um milagre. Ou seja, os discípulos falavam em línguas e chegavam aos ouvidos dele na língua que eles haviam nascido. Mas vamos ver o que diz ainda a palavra de Deus em Atos capítulo número 8, versículo de número 15 e 17. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Após Filipe ter entrado em Samaria e pregado a palavra de Deus, houve uma mudança extraordinária. Diz que naquela cidade houve bastante alegria. Capítulo de número 8, versículo 12, diz que eram batizados tanto homens como mulheres. No entanto, quando soube que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram os apóstolos Pedro e João, quais colocando as mãos sobre eles para que recebessem a promessa do batismo com o Espírito Santo, e eles receberam. Vamos observar também quando Pedro chegou na casa de Cornélio, quando Pedro fez a exposição autêntica da palavra de Deus, diz assim: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Leia o versículo de número 47 também. Veja que Cornélio reuniu todo o povo, e ouvindo a exposição da palavra de Deus por parte de Pedro, a Bíblia diz que caiu, ou seja, Deus derramou o Espírito Santo sobre todos quanto ouviram a palavra, e eles falavam em línguas estranhas, como magnificava a Deus. No capítulo de número 18, versículo de número 24, nós vamos encontrar um homem chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nessa escritura, mas conhecemos somente o batismo de João, Atos 18, 24, 26, 25. Mas no versículo 26 diz que Áquila e Priscila, ouvindo a ousadia e o conhecimento que ele tinha, o chamaram particular e ensinaram mais detalhadamente os caminhos do Senhor. Nós vamos observar também aqui no capítulo de número 19 de Atos dos Apóstolos, queridos, quando Paulo chegou em certo lugar, e ali tinha 12 homens, e Paulo perguntou: já recebeste o Espírito Santo como crente? Veja, capítulo de número 19, Paulo aqui diz assim, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que há Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo que ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falava línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 11 homens. Eles nem sabiam que havia Espírito Santo.
era batizado somente o batismo de João, mas foi necessário Paulo batizar em nome de Jesus, porque reconhecer Jesus como o Messias enviado da parte de Deus, como em 1 Coríntios 10, 12, todos foram batizados em Moisés, tanto na água como na água, reconhecendo a liderança de Moisés. Mas no capítulo de número 2, versículo 16, diz que Pedro, e isso está acontecendo, foi dito pelo profeta Joel. Não foi um cumprimento, acabou, foi dito, foi falado. Então o livro de Atos dos Apóstolos, tendo 28 capítulos, não tem epílogo, ou seja, cada dia acrescenta o Senhor uma nova história no livro dos Atos dos Apóstolos. E muitas pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, conforme Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto de Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ei, essa promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos, a todos quantos estão longe, tanto quanto o Senhor nosso Deus chamar. É para você. Atos 2, 38 e 39. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Ore, jejue e receba a promessa de Deus, porque só vai cessar quando a igreja for arrebatada. Deus em Cristo nos abençoe. Dê um joinha, se inscreva, compartilhe para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.